Às vezes a vida aponta um caminho novo, bem no meio da correria do antigo. A gente segue criando, entregando, produzindo, até perceber que a comunicação não é só técnica ou campanha, ela é ponte, ela é voz, ela é impacto real. E quando uma mulher decide usar essa força para transformar outras vidas, algo muda de verdade. Hoje vamos falar sobre essa virada, sobre quando a publicidade encontra um propósito, quando a estratégia ela ganha um senso de missão e quando a comunicação deixa de ser só trabalho e vira ferramenta de mudança. Essa é uma conversa sobre coragem, sobre visão, sobre o poder feminino de transformar o mundo com palavras, escolhas e presença. Uma história que inspira e está buscando o seu próprio ponto de virada. Hoje nós vamos conversar com a Iris. Tudo bom, Tudo Iris? bom. A Iris ela é publicitária, mas antes da gente começar aqui falando um pouquinho da Iris, do que a Iris faz, o como é a história da Iris, já queria pedir você, mulherada, segue a gente lá no Instagram, ativa o sininho lá no YouTube, que a gente tá sempre colocando conversas, histórias, para que a gente possa se conhecer e conhecer essas mulheres. Vamos lá, Iris? Vamos. Iris, você é publicitária, né? Sim. Me conta um pouquinho da sua história, como que você entrou na publicidade. Ai, muito bacana. Primeiro, obrigada aí pelo convite, todo mundo, tá? E que bonita essa introdução, emocionei. Bom, como é que entrou a publicidade na minha vida, né? Eu venho de uma família nordestina, né, da minha casa de origem. Meus pais vieram do Ceará tentar a vida melhor no Rio de Janeiro. E, e eu comecei a estagiar. Antigamente, antes do ensino médio, tinha o segundo grau. E tinha o segundo grau técnico, e eu fiz em administração. Então, você tinha que estagiar para poder receber o diploma, aquela coisa. Então, eu fiz um estágio numa gerência de marketing de uma grande rede de postos de gasolina. E lá eu apaixonei, É isso que eu assim, na quero. publicidade, na propaganda, e tinha uma faculdade em frente a essa empresa que eu trabalhava, que eu fazia estágio. E naquela época, isso eu tô falando de... Eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos, e na época era 2001, quando eu entrei, não tinha muita faculdade de publicidade, de comunicação social, né? Em Niterói, não, acho que em Niterói não tinha, mas no Rio tinha PUC, SPM, Veiga, L. Alonso, assim, poucas, não eram muito. E é um curso ainda Sim. mais caro, assim, mas não tinha muita opção. Então, e que bom que tinha uma na minha frente. E aí eu comecei, eu apaixonei por publicidade, vi que era aquilo que eu gostava. E depois conversando em casa, assim, com os meus pais, que eram pessoas muito simples, assim, a minha mãe falando assim, você sempre gostou mais da propaganda do que dos programas em si. Antigamente tinha muita propaganda, Sim. isso lá nos anos 90, enfim. E aí eu comecei, e eu sempre gostei de fazer fotografia. E eu fiquei contando, assim, os períodos para ter aula de fotografia. Fotografia, fotopublicidade, fotojornalismo. Ainda amo fotografar, tenho curso de fotografia. E aí, quando eu tive aula do marketing, eu falei, É não, eu isso. acho que é isso aqui. Então, Porque foi tem assim várias que começou. ramificações, né? É a faculdade de comunicação social. Então, é Uhum. como você se comunica. Então, é, são 4 anos e tem 8 períodos, e cada período você estuda. Ali no início é muita introdução, muita teoria, e aí depois que vai pegando as matérias. E aí eu comecei a gostar e fazer estágio na própria faculdade, tinha um canal de TV, então assim, que você vai começando assim, ó, igual esse aqui, e Toda você essa estrutura, né? e A gente você vai. fica, e você vê os resultados assim também, é muito bacana, é apaixonante. Então, Então, foi essa assim que eu área da decidi. comunicação é o que você gosta, É o que eu né? gosto, é o que eu me identifico. E antes de eu até fazer faculdade, Uhum. eu lembro minha mãe ter me levado no curso de orientação vocacional. E na orientação vocacional deu isso, comunicação e oratória.
Só que assim, eu era muito novinha, eu nem sabia que era isso e, enfim, deu certo. É Tava porque foi direcionado. um experimento, né? Você vai experimentando, vai É. olhando, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Uma coisa é você ir estudando o que você gosta e depois você implementar na sua vida profissional. E no seu caso foi o estágio, né? Foi o estágio que me abriu os olhos, eu acho. Eu sempre incentivo a fazer estágio, a fazer uma experiência temporária, ser voluntário. Sim. Ser voluntário também é muito Porque bacana. é uma E aí descoberta, você né? vai abrindo seus horizontes. Eu vinha de uma família de origem muito simples e comecei a fazer um estágio com pessoas assim formadas, com pessoas de muitos anos nesse ramo e generosas, conversando bom, né? comigo. Graças a Deus eu tenho muita sorte de ter pessoas muito boas ao longo do meu caminho. Assim. Porque abre a mente. Eu sempre falo isso de todas as mulheres que passam aqui, né? Como a gente fala do experimentar Sim. coisas, né? De ir, de fazer, de tentar, porque isso é muito importante, né? Muito importante. Você seguir ali, olhar alguém e falar, acho que isso aqui eu vou lá. E aí você se encontrou nessa área de comunicação, é o que você seguiu. E de lá pra cá, como que foi essa sua jornada? Então, depois que eu me formei, eu participei de um processo seletivo para ser profissional já como publicitária formada, que até então eu fazia faculdade, mas ainda trabalhava nessa parte mais administrativa, na comunicação, mas não era como formada, né? E depois eu passei por um processo seletivo como terceirizada para ser ponto focal de comunicação em obras do PAC na época e aí realmente ampliou assim eu atuando como já publicitária formada, enfim, e isso me deu muita bagagem, muita expertise assim de vida e de vivência profissional e fui galgando assim conhecimento, implementando bastante projetos e até que chegou a maternidade, né? Que ao longo eu comecei a faculdade tinha 19, formei ali com 20 e poucos, e aí casei aos 25, e aí meu marido é formado em design, então que dá um complemento complemento. Ele trabalhava numa editora e depois abriu o próprio negócio, a sua agência. E aí, gente, tem uma filha. E nessa época, a minha filha, ela já estava com uns 2, 3 aninhos, ela ficava com a minha mãe. E nessa época, ela ainda não estava na escola. Quando ela começou a ir para a escola, e aí ficou mais espertinha ainda, eu lembro que eu pegava ela só no final da tarde. Ela ia para a escola de manhã, ficava de tarde com a minha mãe, e aí no final do dia eu ia lá buscar ela quando eu voltava do trabalho. E eu percebi que eu estava perdendo muita coisa dela. Eu lembro eu lembro nitidamente desse dia. Eu cheguei, aí ela estava falando frases. Aí eu, gente, mas não, ela falava só poucas palavras, tô falando frases. Lógico, né? Por causa da escola, por causa ali. E aí eu comecei a ficar incomodada com aquilo de ficar perdendo. E aí eu conversei com meu marido, falei, eu podia ter um tempo maior. Enfim, a gente começou a conversar, a falar com Deus, a pedir, abrir caminhos, enfim. E nessa época, o meu contrato, me fizeram uma proposta de renovação mais inferior ao que eu estava pensando. E aí eu falei, não, aceitei. E aí me juntei a ele na agência para a gente ampliar o leque de serviços. E com isso eu tenho um horário mais flexível. Então eu comecei a ficar mais com ela, buscar na escola, levar, almoçar, levar no balé, ficar mais tempo. Ser mãe, né? Ser mãe, assim, trabalhando também, mas ter um horário flexível, assim. E hoje ela já é adolescente. Já tá em outra fase, já é adolescente, né? já é outra fase. Mas eu falo que, como passa muito rápido, nenhum salário corporativo pagaria tudo que você conseguiu que eu viver, vivi né? com ela. E é algo também muito, assim, que a gente escuta das mulheres que sentam aqui, que a gente conversa, né?
grandes marcos como pandemia, sempre tem uma história. Ah, porque é a pandemia e o filho, né? Os nossos filhos têm aquele marco ali. Depois do meu filho aconteceu isso, né? Sim. As mulheres dão essa reviravolta. E com você também, né? E na pandemia, falando em marcos, depois que eu já falei da maternidade, na pandemia foi um, um também divisor de águas. Acho que para todo mundo, né? Todo mundo Todo tinha, mundo vai ter uma né? história Todo mundo vai ter uma história. antes e Porque pós-pandemia. a agência tinha um escritório, Uhum. enfim, e todo mundo foi para casa, né? E eu lembro que eu tive um insight muito rápido. Eu tinha ido num show com uma amiga, Uhum. e eu lembro que no show foi o dia que declarou o O lockdown lockdown que fechou no tudo. Rio. Mas os portões já tinham aberto desde meio-dia. O governador, na época, falou 5 horas da tarde. Já tava Então as todo pessoas já mundo estavam lá ali. dentro. Então, quando a gente chegou, eu e minha amiga, a gente chegou lá às 7, o show começava às 8. Aí eu lembro que já tinha pessoas com máscara, assim, poucas, mas a gente achou muito estranho, porque a gente não era habituado a isso. E eu lembro quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, vamos entregar esse escritório, porque isso vai durar. Que Eu não ali a sabia que ia ficha. durar 2 anos, mas me deu eu falei, isso vai durar, isso não vai ser rápido. Não, vai ser 15 dias. E aí perdurou. E aí eu vi a agenda da minha filha no trabalho, da escola, que ia ficar em casa com aulas. Eu falei, é melhor Um entregar. negócio. É algo que nunca tinha acontecido, né, na vida E de acaba ninguém. que a gente redefiniu com os clientes, né? Uhum. Olha, a gente vai entregar assim, vamos fazer reunião online. Até porque eu, como publicitária, ele, como designer, os serviços de comunicação que a gente entrega, é tudo muito online, é tudo muito. Uhum. Você quase não. Construído ali Você no quase não online. vai pessoalmente, só quando é um evento ou uma reunião que a pessoa quer ir muito, enfim. Uhum. Mas acabou que a gente se adaptou bastante. A gente mora numa casa grande, uma mini chácara, então com cachorro. Para Ana, ela não sentiu tanto porque ela Sim. tinha espaço e a gente ficou muito com ela. Mas acaba você sendo mãe e profissional, aí tem que ter uma atenção. Porque eu lembro que depois de um tempo, ela começou a ir para a escola híbrido, né? Uhum. Vai um dia, não vai e tudo. E eu lembro que quando depois regulou, ela falou: Mãe, sabia que fulaninho, o amiguinho dela, só vê o pai aos sábados? Nossa. Aí eu, ué, mas isso é muito normal, minha filha. É porque ela Ela que achava o normal que era a vida todo dela. mundo, todos os pais, todos os amiguinhos, tinha aquele círculo ali que ela Que ela tinha. tinha. Que ela ia para a escola de bicicleta junto com o pai, almoçava, fazia todas as refeições conosco. E aí a gente, como mãe, como pai, Já a gente tem acende que um tirar alerta essa aqui. bolha, porque não pode, não. E aí a gente começou, caramba, ela foi ótimo, mas você não pode fazer isso, né? Você tem que falar, ó, o mundo é desse O mundo é jeito. dessa forma, agora a gente E tá tá tudo dessa bem. forma. E você acabou falando que você trabalhou com seu marido, você até hoje trabalha com eles, vocês trabalham juntos. Uma coisa que é bacana, assim, a gente trocar, né, essa expertise, cada um do Uhum. outro. E isso, como casal, é bacana porque você admira o outro, isso é muito bom. E aí, ano passado, eu recebi uma proposta de coordenar a comunicação de uma grande gestora de projetos sociais, E que eu aí adoro conta essa. essa história. E é bacana essa história porque isso também, você falando do meu marido, isso também melhorou a nossa relação. Que acaba que às vezes você trabalhando todo dia junto e É um tudo, desafio, é é um desafiador. desafio e acaba virando rotina, né? Uhum. Mas a gente fez muito bom pra gente, assim, porque eu também vou presencial 2 vezes, Aham. então ainda é bom essa logística, né, nossa, até com uma filha adolescente, é bom ela ver a mamãe indo Indo trabalhar, trabalhar, o pai também, entendendo. quando vai atender os clientes, enfim. Mas como casal, como família, como um todo, esse grande convite veio super bem, somou com tudo, em uma fase ótima.
E ela já faz as coisas sozinha, ela não Já precisa tá um pouco mais tanto independente. bem mais independente. Uma curiosidade minha, né? Você falou que você começou cedo nessa área de comunicação. Qual é a diferença que a gente utilizava antes? Como que comunicava antes? Como que comunica agora? Como essas formas de abordagem É, diferentes de público? Porque antes a gente eu utilizava acho. uns métodos, né, É. mais que era da época. Como que isso foi se Não, uma reformulando? coisa assim que é muito clara assim para mim eu lembro quando eu fazia faculdade tinha uma matéria chamada mídia Uhum. e eu nem sei, não, com certeza não deve ter mais isso. E na aula a gente recebia assim é, pilhas de papel assim falando cada canal de Uhum. TV tinha um valor. Por exemplo, o canal X na hora do jornal tal de Ah, 30 sim. segundos custa tanto. Na hora do programa dominical à noite, isso aqui custa tanto. Então, até para você, por exemplo, uma empresa tem uma verba de marketing e ela precisa anunciar um novo produto. Então, como vai ser a estratégia da campanha? Aí você Uhum. pegava E para entender o para entender, ó, como que a público. gente vai, a gente vai anunciar aqui, vai anunciar aqui. Isso não existe mais. Tinha preço de outdoor, você quase não vê outdoor, Não. né? Então, eu acho que a comunicação ela ela amplia e se atualiza. Então, Uhum. hoje você tem alcances, por exemplo, meu marido faz muito essa parte de meta ads, né? Que são o tráfego pago pelas Aham. redes sociais, enfim. Então, você tem ali um alcance, a própria meta já mostra o alcance. Ah, você quer essa região? Então é tanto, vai alcançar tanto. É tudo muito mais metrificado Do que? do que antigamente. Já era, assim, Você mas acha hoje que é é mais bem fácil nítido. hoje comunicar para as grandes massas? É porque a gente Eu consegue, acho. pelo que eu tô entendendo, né, Aham. segmentar mais, né? Segmentar mais, sim. Eu acho. Eu não acredito em facilidade, não. Eu não acho que seja Tem que mais modificar, fácil. assim, talvez a forma, né? Mas eu acho que a comunicação como um todo, ela hoje tem mais oportunidade de você aprender Uhum. para você e criou novas profissões. Tipo assim, você não precisa ser um publicitário formado, um jornalista formado para você ter um canal no YouTube. Sim. Se você for ter um programa, antigamente, se você fosse ter um programa de televisão, um programa de entrevista, o mínimo a Marília Gabriela é uma jornalista. É, O Jô Soares é. Nananã. Então, assim, hoje você se comunica, é. você Como a gente tá você aqui fala agora bem, enfim, entendeu? conversando. Ou também, por exemplo, uma coisa que é muito bacana. Eu já participei de fotos aéreas, de subir com helicóptero, Nossa. fazer as fotos aéreas com fotógrafo, de botar a perna para fora do helicóptero. Eu não sei como é que eu fazia isso, enfim. Para fazer o mapeamento daquela Aham. obra, nananã. Hoje, você levanta um Um drone drone e vai. entrega uma hora depois. Gente, isso é É uma de isso. agilidade, de um benefício, Então, eu acho que a comunicação ela só amplia, se atualiza e facilita. Aí eu vou chegar no fácil. Aí facilita as coisas mais online, on Sim. time, sabe? É mais E rápido. as pessoas agora, elas Mas você tem que se precisam. especializar. Sim, mas hoje em dia as pessoas estão muito também nessa era de Instagram, de As redes internet. Elas sociais querem, viraram assim, outros canais. é, Eu acho que as redes sociais são novos canais de comunicação. sim, Não tem mais revista impressa, é. pouquíssimas que você vê, mais clássicas. Então, acho que os veículos de comunicação ampliaram, você tem mais voz. Antigamente a gente sentava depois do jantar e assistia um só jornal em alguns canais, em 3, 4 canais, e aquela era a verdade É. absoluta. Eu tava. E hoje não, você tem milhões de canais no YouTube, nas redes sociais, enfim. Então você tem mais informação, mas eu acho também, não vou falar, não é perigoso, mas eu acho que você tem que filtrar Porque é muita bastante, é muita coisa. coisa. E acaba que. E aí eu acho que há uma demonização assim, ai, porque as redes sociais. Gente, mas é você que consome. É.
Então, você que tem que Ter um ter um filtro, autocontrole, equilíbrio um ali. equilíbrio, o que que eu vou assistir, o que que eu não vou. Senão vira um vício mesmo da tela. Eu vejo já, você vai a restaurantes, você vê as pessoas Todo na tela mundo. e a mesa sim. Então é um hábito que vai além da sua vida pessoal. Então acho que a comunicação é ótima, maravilhosa, mas olha, é só até aqui. Você Vamos tem dar que um ter esse pause. olho. Esses dias eu tava vendo, eu vejo pouca televisão canal aberto, né? Mas eu Aham. coloquei lá e tava rolando. E aí eu tava sentada, era mais ou menos o horário da novela, né? Que hoje em dia também não tem tanto. E aí, muita propaganda do Guanabara. É. Assim, ficou uns 3 minutos ou 4 minutos. Assim, foi um tempo considerável pra eu prestar atenção e falar: gente, é muito tempo nesse comercial. E eles falaram todos os produtos. E aí, eu, óbvio, né, Aham. leiga, mas eu fiquei prestando atenção. Falei, já sei. É porque provavelmente as pessoas sentam pra ver a novela e eles usaram talvez isso de Sim, estratégia, né? sim. Tem essas Isso estratégias? então, isso está no plano de comunicação da empresa em si. Sim. Qual é o público-alvo? São mulheres que vão ao Que vão ao mercado, que a mercado, tá vendo maioria são as mulheres, televisão. lógico, os homens vão também, mas são as mães, são as avós, e olha, elas, aí você vê o público-alvo, a faixa etária, os hábitos. Por Sim. exemplo, na própria Meta, né, nas redes sociais, no Google também, tem assim, você pode impactar aquela pessoa que usa iPhone, que usa Uhum. um outro tipo de celular, não o iOS, mas outro sistema. Você mapeia assim, então, porque eu quero alcançar essa pessoa. Ela vai abrir e vai me ver. É. Então, assim, eu acho genial isso. Assim, eu não sei a sua idade, eu sou uma mulher 40 a mais. Sou 30 a E mais. eu Quase sou uma lá. mulher 40 a mais caminhando para os 50. E eu lembro muito, assim, eu sou muito fã do Steve Jobs. Eu lembro em 2007, que foi o ano que eu casei, ele foi sempre tinha um lançamento da Apple, hoje não tem mais, e ele entrou assim no palco para lançar o iPhone. E não tinha o iPod, que já era uma Aham. revolução e tudo. E eu lembro, meu marido se chama Wellington. E eu lembro que no meu celular eu tinha que ir com uma setinha até lá embaixo, que é W. E aí eu lembro do Steve Jobs mostrando assim tudo que tinha no iPhone, nananã, e ele, agora eu vou ligar. Aí ele fez assim, ó, na tela. Aí De rolou. A até Z, eu fiz assim, ó. Eu lembro, Impactada. Eu preciso eu disso. lembro que eu fiz isso, eu falei, gente, que Eu isso? quero. Aonde que a gente vai parar? Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, um gerente chegou, ele estava nos Estados Unidos e ele voltou com o iPhone. E ele sabia do meu amor pelo Steve Jobs, pela Apple. E aí ele falou assim, Iris, vem na minha sala. Eu saí correndo, enfim, foi muito legal. Mas eu acho que a tecnologia e a comunicação caminham juntos. E é benefício para Sim. todo mundo. Só que tem que saber usar. Eu acho que as pessoas estão perdendo muito a mão e também abrem canais e perfis para falar de qualquer coisa. Sim. E As tem pessoas seguidores. e as pessoas consomem, né? E tem seguidores, o que eu acho muito estranho, né? Você vê muitos perfis aí de influencers, as pessoas sendo presas. Então, que tipo de comunicação você está E tudo consumindo? comunica, né? Tudo comunica, assim. Mas isso é um canal de comunicação, mas até você indo ali numa padaria, você conversando, o que você está comunicando? Você vê a Amanda que veio aqui de moda, como que você comunica o seu Com a vestir? roupa, né? A Paula falando sobre adoção, suas atitudes adotivas, enfim. Então acaba que qual é a sua comunicação? A comunicação não é só o jornal, a música, o YouTube, as redes sociais. A comunicação é o que você é, o que você consome, o que você fala, o que você E escuta, como você trouxe isso sabe? assim para sua vida, né? Porque eu acredito que cada profissional, ele gosta de se comunicar de uma forma, ele traz a sua identidade. O que que você busca trazer para a comunicação assim, a sua identidade? A Iris A verdade. comunica. Primeiro lugar, a A verdade. verdade. Quando eu estava falando do convite, né, que eu recebi Aham. para coordenar a comunicação de uma das maiores gestoras sociais do país, veio muito de encontro com a minha expertise, a minha Uhum. bagagem em comunicação, em publicidade, enfim,
com também o meu propósito de vida, Bom, legal. né? Eu tenho como regra de vida a fé, eu realmente procuro seguir os caminhos, os passos assim de Cristo. E uma gestora de projetos sociais ajuda projetos sociais, transforma vidas, né? Nas últimas Olimpíadas, a maioria dos nossos campeões brasileiros começaram em projetos sociais. Que legal. Começaram a fazer um judô ali num projeto social, começaram na escolinha de futebol de um projeto social. Então, os projetos sociais de uma comunidade ou de bairros mais pobres, eles mudam histórias, transformam vidas. E para você isso foi o complemento. Isso para mim foi um complemento. E tem sido porque contribuir a minha expertise, a minha comunicação, tudo que eu aprendi e venho aprendendo para o próximo, para ver ali a transformação, desde uma captação de recurso até chegar à ponta, até chegar ali uma prótese, chegar ali um leite, que aquela família não... E aí você trabalha toda essa parte de comunicação, de sensibilização, vocês captam recursos sim, também? A gente faz, por exemplo, a gente tem as redes sociais, tem o site. Como é que a comunicação tem esse papel fundamental para comunicar e sensibilizar, né? Você também não até pode mesmo ser... para que as pessoas conheçam, até né? Para dar visibilidade, sim. tem que aumentar a transparência, mas também é negócio. A comunicação é estratégica. Sim. E você também não... você tem que ajudar esse projeto social porque vai beneficiar... Sim, mas a empresa vai falar assim, tá, mas qual é o benefício da empresa? Tem lei de incentivo fiscal, vai abater no seu imposto de renda, vai abater no imposto da sua empresa, vai trazer visibilidade para sua marca. Hoje se fala muito em ESG, né? Environment, Social e governança. O S é o social, é a parte social. Então isso já é valor para as empresas. A responsabilidade social da sua empresa. Por exemplo, tem uma empresa que é parceira lá do Instituto, que ela é uma seguradora. E ela é uma seguradora internacional. E ela tem em sua cultura, a cultura de sua empresa, criou um fundo de catástrofe. Então, quando tem alguma catástrofe, agora tem muitas, né? Crise climática e tudo, ela usa esse fundo para reverter, para reconstrução de pessoas. Isso faz toda a diferença, então, né? assim, você fazer essa visibilidade, essa comunicação como um todo, isso é muito bom. Teve Aí, por exemplo, como a gente vai usar a comunicação como estratégia? Vamos usar os meios. Então, teve na nossa cidade sempre tem o evento Rio Innovation Week. E aí a gente conseguiu esse ano levar os parceiros do Rio Innovation Week. A gente levou a convite deles, vieram com a proposta, enfim. Então a gente levou toda uma programação de pauta e trazer essa conscientização do terceiro setor para as pessoas. Então, outras empresas viram essas outras empresas falando e falaram assim, nossa, eu também posso trazer isso. Porque acho que também está no ser humano, eu quero ajudar. Eu quero doar, não só dinheiro, mas doar o meu tempo. Ano passado, eu e duas amigas, a gente doou uma tarde nossa num projeto social foi o que de Natal. a Paula falou, né? Crianças. Como que eu faço? Às vezes não é então, recurso. assim, então você... E a pessoa tem que saber, ela gosta, mas não sei aonde, enfim, então procura. E aí, quando a gente joga no Google, joga nas redes sociais, ou até conversa, é sempre bom... Aí vem a parte da comunicação, você tem que estar com um site bom. A parte do seu site ali está escrito tudo que faz? Já tem um botão de doação? Já tem um botão de WhatsApp? Ou nas redes sociais já está ali na bio? Então tem que facilitar para que as pessoas possam realmente entender e somar isso, porque quando você... Para mim, né? Eu como publicitária, eu quando vejo lá na ponta um resultado disso, eu falo, nossa, eu estou contribuindo. E não só eu, mas, por exemplo... O pessoal do administrativo, da contabilidade, que fez uma nota, que fez um recibo, todo mundo junto
faz um trabalho para É isso que eu ia te contribuir. perguntar. O que que impactou mais na sua vida, né? Atuar nesse terceiro setor, assim, dessa forma, ajudando. Tem um gostinho diferente do que atuar em Ah, outras sim, áreas? sim. É como é um encontro, assim, como um propósito de vida mesmo, porque eu hoje, assim, por mais que eu atendi, né, grandes empresas, era não só pelo lucro, mas realmente porque as empresas transformam vidas, enfim. Mas acaba que esse tem um objetivo que vai demais ao meu encontro, que é a transformação de vidas, de famílias, enfim, são os projetos sociais. Tem muitos projetos sociais que ajudam crianças, que reconstrói casas, traz dignidade, Sim. traz e quando você vê assim, nossa, é para isso, assim, Uhum. é muito bacana. Então, para mim, trouxe para mim, tem trago, né, muita satisfação, muita alegria mesmo. Eu lembro, eu chego em casa, eu conto para minha filha, ela fica feliz, assim, e é importante também para mim como profissional de comunicação também contribuir por isso, ter essas conquistas no terceiro setor e é um setor novo para mim, sempre trabalhei no segundo setor, mas é apaixonante, assim. É Eu um gosto outro muito. olhar, É né? um outro Quando você olhar de descobre o mundo vida. e fala, nossa, eu podia ajudar aqui, né? Tem essa forma também, Tem. né, de Não, e atuar. acaba que eu tenho muitos amigos, assim, e acaba que eles falam assim: olha, eu vi, como que eu posso ajudar também? Porque tem isso que eu tô falando, Sim. as pessoas, é do ser humano ter essa solidariedade. Uhum. Mas aonde eu posso ajudar? E eles têm somado comigo, tem empresas mesmo. Eu falo assim, eu posso doar essa impressão, eu posso doar esse banner, eu posso. É para isso? Outro dia, por exemplo, teve uma ação de entrega de óculos de grau Ah, que legal. para algumas crianças de escolas municipais. E aí a gente precisava de fotografia, filmagem, e aí a gente conseguiu voluntários. Não, eu vou, filmo. É o quê? De manhã eu faço, posso fazer. E aí no final você via ele filmando, as crianças recebendo assim aquele óculos. E Ai. ele já chorando, ele, meu Deus, acho que eu não. Acho que vai ser difícil eu trabalhar aqui. Mas satisfeito com aquilo e falou: pode me chamar para todas. E assim, é uma coisa, às vezes eu sei fazer uma coisa, você sabe fazer outra, o outro vai sabendo e Isso, vai. e aí é uma corrente do bem. Eu acho que a gente tem muitas. Quando a gente está falando de comunicação, a gente comunica muita coisa ruim, lógico, né? A gente realmente vive E momentos precisa mostrar difíceis, realmente a mas realidade. precisa, mas eu acho que a gente também tem que comunicar que também tem coisas boas também sendo feitas. E, é, e a gente, como um todo, falar isso também nos nossos canais de Sim. comunicação, né? Outro dia você estava falando assim, porque o Instagram, as redes sociais, o pessoal só publica onde viaja, onde... Ué, gente, vai falar mesmo isso, assim. É. Mas se você também não quer ver, você não segue. Passa ali, É, né? então tem também assim uma cobrança do que comunicar, do que não. Então você que tem que saber Porque hoje é o identificar. que a gente estava falando, né? Todo mundo é muito livre para colocar qualquer coisa, a qualquer momento. E a gente vai ser igual uma televisão, né? Quando a gente Sim. mudava de canal ali, ó, não quero ver Silvio Santos, Sim, vou pra sim. Globo. Não quero ver isso, hoje realmente o Instagram é isso. Isso. Falando de empresas de modo geral, né? O que, que você acha que as empresas hoje precisam fazer? O que, que você acha que elas ainda pecam muito na comunicação? Se elas quiserem, assim, ser mais relevantes nessa área, o que, que elas precisam fazer, assim, urgentemente? Assim, isso aqui... Eu acho que as empresas como um todo, aí se fala de muitos Muitas vieses, porque camadas. tem empresas de grande porte, pequeno porte, enfim. Eu acho que sempre toda empresa ela tem que ter esse olhar, criar um setor na sua empresa de responsabilidade social. Sim. Porque, lógico, tem a operação, sei lá, uma empresa que faz carros, uma empresa que faz óculos, ou uma empresa de contabilidade, enfim, lógico, né? São serviços distintos, mas você tem que ter essa consciência social para sua marca
para a sua empresa, para os seus funcionários. Quando você tem um propósito, poxa, igual uma menina que veio aqui, ela correu, ela não corria, e ela falou assim: ah, mas esse ingresso vai bem para as crianças da África. Aí ela, não, vou correr. agora eu vou correr. Então, assim, eu acho você incentivar isso, você inspirar o exercício da solidariedade. Isso traz benefício para a marca da sua empresa, sim, você é melhor visto, mas você também pode contribuir para um todo. Então, assim, não, eu acho besteira. Eu lembro que a comunicação também teve, ainda há em alguns setores, é o pessoal que faz o brinde. Eu lembro que uma vez, uma história muito engraçada, um gerente de uma empresa chegou no setor que eu trabalhava, e aí depois a gente entregou um relatório anual de tudo que tinha sido feito naquela obra, com um infográfico, com os dados e tudo. Aí ele ficando assim, olhando, engenheiro, ele olhando, aí ele no final, ele falou: olha, gente, vocês estão de parabéns, porque eu achava que vocês só faziam brinde. E aí Sei como é aqui, eu do RH, que trabalho com endomarketing. Não, mas a gente nem levou pro coração, não. Mas eu achei bacana porque ele verbalizou isso. Sim. E às vezes as pessoas têm essa visão de que o pessoal do marketing, da propaganda, da publicidade não é estratégico. Firula, não é só para fazer bonito e não é estratégico. E quando você estava falando, outro dia eu dei uma aula para um projeto social aqui de Niterói para as crianças sobre profissões. Era a Feira das Profissões, Semana das Profissões. E aí eu falei para eles o que é propaganda, o que é publicidade, para eles entenderem um pouco. E quando você está na faculdade, você aprende que a diferença, propaganda e publicidade. Propaganda, você propagar uma ideia, um novo conceito, um novo consumo, uma nova ideia. Sei lá, vou falar aqui, beba leite. Faz bem. E a publicidade, beba leite X. Ele já fala qual é a marca. O leite. Então, o que você tem propagado? Qual o seu conceito? O que você está propagando na sua comunicação, no seu dia a dia? O que você tem falado? Então, as empresas também, por mais assim, eu tenho propagado para consumir esse novo produto, essa nova bolsa, esse novo sapato. Sim, mas além disso tudo, o que a sua marca fala quando não está vendendo? Sabe? Então, eu acho que as empresas poderiam olhar mais para essa parte de responsabilidade social, porque traz valor à sua marca, às suas atitudes e é estratégico como um todo. Você falou sobre isso, né? É muito interessante, porque essa semana a minha empresa ela atua muito na área social, né? E eles botam desafios lá pra gente fazer, enfim, comunicações que eles querem passar e tudo mais. Mas a gente falou: olha, a gente tem uns desafios para vocês fazerem, vão lá escolher os desafios que vocês querem. E aí eu comecei a olhar, e aí eles começaram a colocar para o ano de 2026 as instituições que eles vão ajudar, projetos de leitura, porque a gente pode contribuir votando por o que a gente mais se identifica. Eu falei: gente, eu vou fazer então esses aqui, ó, que é todos dos projetos sociais. Aí eu votei, e aí realmente eles colocam, né, toda a propaganda, eles mostram o projeto, quantas crianças vão alcançar, o que aquele projeto faz. E assim, deu um engajamento super legal, porque todo mundo queria. Eu fiquei lá lendo, eu tenho um filho de 9 anos, né? Eu falei assim, eu quero, assim, no que eu me identifico, né? Provavelmente tô com criança ali, eu falei: não, acho que eu vou ajudar as crianças, eu vou voltar com as crianças que leem, vou ver esse aqui. Então, assim, realmente, a gente olha para a empresa com outro olhar, né? Sim, isso é comprovado você de RH, isso é comprovado, tem vários estudos que ações de voluntariado dentro da empresa. Sim, muito legal. A equipe fica mais motivada, rende mais o trabalho, as pessoas se empenham mais, chegam mais cedo, trabalham mais, porque tem uma causa. Mais do que o seu próprio salário, né, o seu benefício, mas tem uma causa. Nossa, minha empresa vai contribuir para isso. Vou vestir essa camisa mesmo. Porque então isso traz muitos benefícios, traz esse sentido de pertencimento. Esse sentido esse assim, sentido de eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Meu trabalho está contribuindo para isso, para a transformação dessa vida. Olha só quantos livros. Iris, às vezes as crianças não têm oportunidade de comprar um livro.
Só te cortando rapidinho, por exemplo, tem um projeto social de crianças aqui em Niterói, mais na comunidade ali da Grota, Igrejinha e Cachoeira, Aham. e tinha muitas crianças que ainda não tinham ido ao Campo São Bento. Gente, E o Campo aqui São do Bento é lado. aberto, Sim. E bem mas pertinho. eles achavam que não era para eles. Que não é Então, quando acessível. você traz uma dignidade para uma criança, para um projeto social, até para pagar assim um cinema, É. um restaurante, ou para ir no Campo São Bento, vamos fazer um piquenique aqui, eles ficavam assim olhando. Ah, mas eu posso vir aqui sempre? Pode. É Você aberta traz para você. dignidade, você amplia o horizonte daquela pessoa que lá na frente ele vai ver que fez toda a diferença. E assim, o que é muito legal, né, é a gente conseguir conectar, né, o nosso trabalho, né, assim, nossa, Nossa. eu atuo com isso, eu escolhi isso, eu quero ser isso, eu quero ser publicitária, mas poder atuar isso lado a lado deve Aham. ser muito satisfatório, É né? muito satisfatório, assim, porque não tem palavras, assim, mas você vê ali o seu trabalho ampliando a transformação de vida das pessoas. Isso é um orgulho, é um Oscar todo dia, porque isso é muito bom, assim, isso traz um acalento, assim, para a alma e parece que tudo contribuiu para este momento. Para aquele momento. Então, isso é divino, é uma benção, sou bem agradecida. Iris, a gente sempre pede para as mulheres que venham aqui deixar um recado para outras mulheres. E o que você deixaria de recado para as mulheres que gostariam de atuar nessa área de comunicação, de publicidade, que ainda pensam assim como você lá no início pensou? O que você deixaria para elas? Então vamos lá. Oi, mulherada, tudo bom? Passando aqui para dar um recado para vocês que querem entrar nessa área de comunicação, de marketing, de publicidade. Primeira coisa, não precisa também assim, eu quero ser. Primeiro você tem que saber o seu coração. O que eu quero comunicar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Não só de grana, mas eu falo de valor, de sentido. Eu, na verdade, quando comecei a comunicação, eu queria ter uma profissão, queria entender, eu queria ser fotógrafa, na verdade, queria fazer fotos. Tinha uma revista chamada National Geographic, que eu usava aquelas capas. Eu falei, um dia eu vou fazer essas capas. Mas o que te motiva? O que motiva você? Então, você procurar uma faculdade, eu indico fazer faculdade, mesmo um monte de gente falando assim, eu não faço mais faculdade, não quero fazer, eu indico fazer faculdade. E realmente ter pessoas para você conversar, pessoas, eu quero fazer publicidade, propaganda, eu quero fazer marketing. Quem são as referências nesse mercado? Eu vou comprar esse livro, eu vou ver essa entrevista, ou eu posso marcar com essa pessoa. Tem pessoas muito generosas. Como eu estava falando para a Marcela, ao longo da minha vida, tem pessoas que me acompanham até hoje. Eu lembro que eu fiz a minha monografia sobre branding e lá em 2005 isso não tinha muita literatura sobre isso. E eu lembro que eu fui lá, bati na porta da Ana Couto, que é uma grande referência em brand, é o nome de brand do Brasil. E eu fui lá e ela me atendeu, uma estudante. Fui também na Agência 3, lá no Álvaro Rodrigues. Eu comecei a procurar e as pessoas são generosas, elas abrem portas. Então, se você quer marketing, publicidade, propaganda, quem são as referências, quem são os grandes nomes? São essas pessoas, eu vou consumir tudo deles. Mas também você trazer a sua própria comunicação. Eu aprendi tudo isso, mas o que eu vou fazer de diferente? Quem são as referências, mas como vai ser a minha comunicação? Então é isso que eu indico para você. E segue o coração. Iris, muito Obrigada obrigada. a você. Obrigada pelo Obrigada nosso a você. papo. Mulherada, que papo maravilhoso, né? Bom, antes da gente encerrar, segue a gente lá no YouTube, ativa o sininho para vocês sempre receberem as nossas conversas e segue a gente também no Instagram. Até a próxima!